Agora vamos examinar o sistema de fonação. Aqui nós temos uma imagem da laringe e das cordas vocais. E aqui uma imagem ampliada das cordas vocais. Quando um som vai ser emitido, as cordas vocais se fecham e o ar que sai dos pulmões as faz vibrar. As cordas vocais vibram, né, como cordas de violão, por exemplo, formando primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico e assim por diante. Elas têm duas extremidades fixas, de modo que cordas vocais maiores formam comprimentos de ondas maiores e menor frequência. Se você aumenta a tensão, também aumenta-se a velocidade. Nós vimos que a velocidade de propagação da onda na corda é proporcional à raiz da tensão sobre a densidade da corda. Assim, se eu aumento a velocidade, eu aumento a frequência, porque a frequência é dada pela velocidade dividido pelo comprimento de onda. De modo que sons graves de menor frequência são emitidos por cordas vocais mais longas, mais densas e de menor tensão. Então vejamos, as cordas vocais, constituídas por tecido músculo-membranoso, estão dispostas horizontalmente, fechando o canal laríngeo. O ar que sai dos pulmões, passando pela laringe, as faz vibrar. Cordas vocais tensas produzem sons agudos, ou seja, eu aumento a tensão, eu aumento a velocidade e aumentando a velocidade eu aumento a frequência. O timbre da voz depende essencialmente da forma da laringe. Laringes de comprimento de maior vai entrar em ressonância em frequências menores, daí dá sons graves. Os homens, as vozes masculinas, que são caracterizadas por sons graves, devem ser provenientes de laringes maiores. Dentro das cordas vocais há um músculo muito delgado chamado tírio aritenoideo. A tensão desse músculo é regulável pela nossa vontade, fazendo contrair ou relaxar as cordas vocais. Ou seja, nós temos a capacidade de aumentar ou diminuir a frequência do som que estamos emitindo. Ou seja, podemos falar mais grosso ou mais fino, de acordo com a nossa vontade. E isso nós fazemos sem perceber, mudando a tensão desse músculo tírio-aritenoide. Quando aumentamos a tensão dele, nós aumentamos a frequência emitida, tá? E assim nós podemos controlar entre sons graves e agudos que podemos emitir pela voz. Ao aumentar a tensão na corda vocal, aumenta-se a velocidade da onda na corda vocal e assim a frequência também aumenta, pois ela é proporcional à velocidade. A espessura da corda vocal também afeta a frequência, pois aumentando a densidade da corda, a velocidade da onda é diminuída e assim diminui a frequência. Assim como as intensidades das ondas emitidas pelas cordas de um violão são amplificadas pela caixa de ressonância, as intensidades sonoras das cordas vocais são amplificadas pelo tubo da laringe e outras cavidades, como a da boca e nariz. As frequências que serão reforçadas pela ressonância acústica dependem das dimensões destas cavidades. Tubos longos ou caixas maiores amplificam frequências baixas ou sons graves. Capítulo 16. Ultrassom aplicado à medicina. Golfinho, morcego, mariposa se locomovem, encontram alimento e fogem do perigo usando ondas ultrassônicas.
Para isso, eles possuem uma espécie de radar. Como a tecnologia imita a natureza, a tecnologia inventou o radar. O radar pode ser usado para detectar um submarino e sua velocidade, a profundidade do mar, por exemplo. É bem conhecido que os radares podem detectar as velocidades dos carros em uma rodovia. Para isso, o radar emite uma onda, que pode ser um ultrassom, na direção do carro. Aí essa onda é refletida no carro e volta ao radar. E se o carro está se aproximando, então a frequência aumenta. E por efeito Doppler é possível estimar a velocidade do carro. O radar também pode ser usado para medir a profundidade do mar. É bem conhecida a velocidade das ondas ultrassônicas na água de mar. Assim, quando o radar é apontado para o fundo do mar, a onda que ele emite um pulso de onda, essa onda é refletida no fundo do mar e chega de volta ao transdutor. Medindo o tempo que a onda demorou para bater no fundo do mar e voltar, pode-se calcular a distância, que a distância é igual à velocidade vezes o intervalo de tempo. Assim, com o intervalo de tempo e conhecida a velocidade, calcula-se a distância percorrida, que é de ida e volta, divide por 2 e tem-se a profundidade do mar. O ultrassom também pode ter outras aplicações em medicina, em fisioterapia e diagnóstico. E nós vamos analisar mais a formação de imagens que é usada no diagnóstico. Diagnose médica e formação da imagem. Todos os métodos de formação da imagem e diagnose médica se baseiam na reflexão do ultrassom ou no efeito Doppler. O efeito Doppler serve, por exemplo, para medir o fluxo sanguíneo. O ultrassom é refletido nas hemácias e daí pode-se determinar a velocidade das células vermelhas do sangue. Também pode ser usado para acompanhar a movimentação do coração. Mas nós não vamos abordar o efeito Doppler. Nós só vamos nos basear, entender um pouquinho mais sobre a formação da imagem para diagnóstico médico e assim nós vamos entender um pouco mais os princípios das ondas. Para entender a formação da imagem, é primeiramente necessário entender o conceito de impedância acústica. Ela é dada pela fórmula Z igual a ρV. Z é a impedância acústica, ρ é a densidade volumétrica do meio, em quilogramas por metro cúbico, e a velocidade do ultrassom no meio, em metros por segundo. Outra coisa que é importante de entender é que quando o ultrassom entra em um meio, ocorre atenuação, porque a onda representa uma oscilação, no caso é uma oscilação mecânica, e na medida que a onda vai fazendo o tecido ou o meio oscilar, ela perde energia. Assim, perdendo energia, a intensidade está diretamente associada à energia, a intensidade da onda ultrassônica vai caindo de modo exponencial com esta equação. Aqui o alfa é a constante ou coeficiente de atenuação do ultrassom no meio. E x é a distância de penetração no meio ou no tecido. De modo quando x igual a zero, que representa a distância inicial, quer dizer, não penetrou no tecido ainda, esse termo aqui vai dar e elevado a zero igual a 1, então I igual à intensidade inicial do ultrassom. Na medida que ele vai entrando no tecido ou no meio, ele vai sofrendo uma atenuação exponencial.
um decaimento exponencial. Quando o ultrassom passa do meio 1 para o meio 2, aqui nesta imagem, ele sofre uma reflexão na interface. Assim, ele está chegando oriundo do meio 1 e penetrando no meio 2. Uma parte é transmitida, a outra parte é refletida. Para conhecer o percentual ou a fração que é refletida, eu uso esta fórmula aqui. Ela é dada pela diferença de impedância dividido pela soma das impedâncias dos dois meios e elevado ao quadrado. Isso vale para uma incidência frontal. Assim, eu vou calcular Z1 é igual a ρ1 V1 e Z2 igual a ρ2 V2. Uso na fórmula e calculo então a fração que é refletida. A fração máxima refletida seria igual a 1 quando todo o feixe é refletido. A parte transmitida é dada por 1 menos R. É interessante que o comportamento das ondas ultrassônicas é bem similar ao das ondas eletromagnéticas. No caso da luz, quando um feixe incide na interface, suponha aqui que ele esteja vindo do meio 1, que pode ser o ar, e entrando no meio 2, que pode ser um vidro. Aí nós teremos um ângulo de incidência aqui com a normal, que é chamado de θ1, e um ângulo θ2, que é o ângulo do feixe refratado com relação à normal. E aqui nós temos o feixe refletido e o ângulo aqui de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Aqui também seria θ1. E se eu quero calcular a fração de luz refletida aqui na superfície do vidro, eu uso esta fórmula aqui. Aí fica N1, que é o índice de refração do meio 1, vezes cosseno de θ1 menos N2 cosseno de θ2. Aqui eu uso os mesmos termos, só que eu adiciono. Elevo ao quadrado e eu tenho a fração de luz refletida aqui. No caso da incidência frontal, se θ1 aqui seria igual a zero e θ2 também seria igual a zero, ou seja, o feixe de luz passa reto aqui. Daí, cosseno de θ1 seria igual a cosseno de zero, que é igual a 1. E a fórmula se simplificaria para N1 menos N2 sobre N1 mais N2, como no caso aqui da reflexão das ondas ultrassônicas. No caso da incidência não for frontal, então aqui nesta equação eu teria que usar o cosseno de θ1, Z1 cosseno de θ1, menos Z2 cosseno de θ2. E aqui somava, ou seja, teria uma fórmula equivalente a esta para calcular a quantidade refletida. Agora vamos ver as impedâncias acústicas de alguns materiais e tecidos. Vamos ver primeiro da água. A densidade da água é 1000 kg por metro cúbico e a velocidade do ultrassom na água é 1480 metros por segundo. Assim, a impedância é igual ao produto aqui e daria 1,48 vezes 10 a 6 quilogramas por metro quadrado por segundo. Essa então é a impedância da água. No caso do cérebro, a impedância varia um pouquinho, aumenta um pouquinho, porque a densidade do cérebro é um pouco maior e a velocidade do ultrassom no cérebro também é um pouco maior, aí daria um pouco mais. No caso do músculo, aumenta ainda mais, um pouco, e no caso da gordura, diminui. Principalmente porque a densidade da gordura é menor. Quando eu chego no osso, a mudança é muito grande, porque a velocidade aqui muda completamente, vai para 4040 metros por segundo,
E a densidade do osso também é bem maior. Assim dá essa diferença grande. No ar, a impedância é bem baixa, porque a densidade do ar é pequena, é apenas 1,29 kg por metro cúbico, e a velocidade do ultrassom no ar é 331 metros por segundo. Daí daria só 430 em unidades de impedância. Daí, se eu quero calcular qual a parte refletida quando eu vou na interface ar para músculo, aí a grande parte é quase totalmente refletida, porque o R dá 0,999, ou seja, 99,9 das ondas incidentes são refletidas. Isso por causa da grande diferença de impedância entre o ar e o músculo. Aqui, certo? Quando você calcula o R, você chega nesta fração. Agora, se a interface for água-músculo, aqui você tem as impedâncias têm valores mais próximos e a quantidade refletida é bem menor. Ou seja, a fração refletida vai ser de 0,27. Isso quer dizer que 27% das ondas são refletidas e 73% das ondas são transmitidas, 73%. Esse é o motivo porque no exame de ultrassonografia os técnicos usam aquele gel para colocar entre o transdutor de ultrassom e a pele da pessoa. Isso porque aí o som é emitido dentro do gel e o gel tem uma impedância similar à da pele. Isso evita reflexões e aumenta a quantidade de ultrassom que penetra dentro do corpo. E aí o técnico tem que ter o cuidado de não formar bolhas de ar, porque se o ultrassom for emitido no ar, ele não entra depois nem no gel e nem no corpo, pelo menos em grande parte não entra, porque a maior parte é refletida. Aqui está um transdutor de ultrassom. Ele contém aqui uma cerâmica que tem propriedade piezoelétrica. Então, esse sensor aqui, esse transdutor, é responsável por emitir o ultrassom que vai entrar dentro do corpo e também receber de volta e detectar o ultrassom. Ou seja, ele emite um pulso de ultrassom que entra dentro do corpo. E aí ele para então essa emissão e aí fica esperando os ecos chegarem de volta e ele detecta os ecos de mesma frequência que ele emitiu, ele detecta de volta e mede o tempo de retorno desses ecos. Agora vamos procurar entender o que é o efeito piezoelétrico. Os materiais que têm esse efeito são quartzo, turmalina, mas esses materiais são bem caros, né? São produzidos na natureza e são caros. Assim, o pessoal tem produzido o material cerâmico policristalino. Um exemplo é o titanato zirconato de chumbo, que então é uma cerâmica de um preço bem mais acessível e que tem também propriedades boas com efeito piezoelétrico. Essa cerâmica ela é constituída de chumbo, veja que tem duas cargas positivas, de oxigênio, duas cargas negativas, e do titânio, com 4 cargas positivas, ou do zircônio, com 4 cargas positivas. Assim, esses átomos, sendo todos contendo carga, todos carregados, quando eu aplicar um campo elétrico nesse material, eu vou criar alterações na estrutura cristalina. Ou seja, se eu aplicar um campo elétrico nessa direção para cima, por exemplo, o chumbo vai ser puxado para cima, o oxigênio que tem carga negativa vai ser puxado para baixo
e o titânio vai ser puxado para cima também, mas diferente do chumbo, porque ele tem uma carga bem maior. Então veja que se você tem aqui um campo elétrico aplicado, o titânio é essa bolinha preta que está aqui bem no meio da célula cristalina. Quando foi aplicado o campo elétrico, ela subiu, agora ela está bem mais em cima. Ou seja, houve uma deformação da célula cristalina devido à presença de um campo elétrico. Agora pensem bem, se esse campo elétrico oscilar, o cristal vai oscilar na mesma frequência. Se ele oscilar em 1 milhão de hertz, o cristal vai oscilar também, junto com o campo, com 1 milhão de hertz. E o cristal oscilando, isso é uma vibração que vai passar para o ar, para a pele, e isso vai emitir, então, o ultrassom. Agora, o que é bem interessante é que também quando chega um ultrassom no cristal, agora esquece o campo elétrico, quando chega o ultrassom no cristal, o ultrassom faz o cristal vibrar. E como com isso os átomos vibram e como os átomos estão carregados, vai aparecer um campo elétrico oscilante, porque com a vibração, o campo elétrico emitido por essas cargas vai oscilar junto. Então, se o ultrassom que chegou tem 1 milhão de hertz, o campo elétrico aqui vai oscilar também com 1 milhão de hertz, e o aparelho pode detectar esse campo elétrico oscilante. Daí o que o aparelho faz? Ele manda um sinal para a cerâmica, um sinal elétrico oscilante em por exemplo, 1 MHz. Aí a cerâmica vai vibrar em 1 MHz. Com isso ela emite um ultrassom dentro do corpo. Aí ela fica esperando os ecos. Quando os ecos chegam, são ondas mecânicas que fazem a cerâmica vibrar e com isso emite um campo elétrico. E aí o aparelho mede então quanto tempo demorou para a onda chegar e também a intensidade da onda que está chegando no transdutor. Assim, na ultrassonografia, o aparelho manda um campo elétrico oscilante para o transdutor. E essa oscilação, vamos supor que seja 1 milhão de hertz. Então, se o sinal elétrico que chegou aqui vem oscilando na frequência de 1 milhão de hertz, ao chegar na cerâmica, ele faz a cerâmica vibrar com 1 milhão de hertz. E assim, essa vibração mecânica é transmitida para o interior do corpo. Mas ele manda um pulso. E aí, ele fica aguardando a chegada dos ecos, devido às ondas ultrassônicas que são refletidas nas interfaces, elas voltam na forma de eco. Quando o eco ultrassônico chega aqui, ele faz o cristal vibrar. E aí, se essa onda foi emitida num 1 milhão de hertz, então ele volta também nessa mesma frequência. E aí faz o cristal vibrar nessa mesma frequência e emite um sinal elétrico de volta aqui ao aparelho, na mesma frequência de 1 milhão de hertz, e aí o aparelho vai processar o sinal, levando em conta a intensidade do eco que chegou e o tempo que demorou para ele chegar, porque quanto maior o tempo que ele demorou para chegar, maior a distância de onde ocorreu a reflexão.